Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. Glória a Deus. Vamos ver se conseguimos falar o mais claramente possível sobre esse assunto com os irmãos. Capítulo 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3. É o relato, do evangelista João. A partir do versículo 1. Muito conhecido, esse texto. Irmãos da internet aí, Deus abençoe. Obrigado sempre por estar acompanhando aqui os nossos cultos, Todos acharam? Vamos ler a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Podemos dizer amém? Graças a Deus, irmãos. Uma oportunidade de discorrer um pouco sobre esse assunto, sobre o novo nascimento. E para entender sobre esse assunto do novo nascimento, nós vamos ter que dar uma olhada, pelo menos, em 3 doutrinas bíblicas, para entender isso. Que é a antropologia bíblica, que é a doutrina do homem nas Escrituras. E é bom que os irmãos prestem bem atenção nesse assunto, porque senão depois a gente não consegue entender, não é um assunto fácil de entender. Então nós vamos ter que falar um pouquinho sobre a antropologia bíblica, sobre uma outra doutrina que é chamada pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Amém. E mais uma outra doutrina também, ainda, que nós vamos precisar dar uma olhada nela para entender, que é a tricotomia, chamada tricotomia. Envolve antropologia bíblica também, mas a gente vai precisar observar algumas coisas aqui, olhar um pouquinho também dentro da doutrina chamada teontologia, que é a doutrina do próprio Deus, e uma outra ainda, chamada angelologia, doutrina dos anjos. Pronto, chega de IA,
Só para os irmãos terem uma noção de como que a Bíblia não é tão fácil assim de se entender, né? Vou ler a Bíblia aqui, e não é só ler a Bíblia, precisa ser examinada e observada com muita atenção. Eu acredito que os irmãos aqui já ouviram essa leitura muitas vezes, né? Nascer de novo. Agora, se eu perguntar para vocês, vocês conseguiriam me falar o que é nascer de novo? Dentro do contexto bíblico, o que significa isso? Todos aqui já nasceram de novo? Sim ou não? Quem já nasceu de novo? Quem levanta a mão? Todo mundo? Muito bem. Então vamos ver, né? Qual é o conceito que vocês têm de nascer de novo, as pessoas que estão aí na internet? Para entender essa questão, a gente precisa começar um pouquinho lá pelo início. Se alguém precisa nascer de novo, significa que ele morreu. Sim ou não? Sim. Ok. Então aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando com um dos fariseus, mestre em Israel. Alguém que não era uma pessoa comum, alguém que tinha um conhecimento das Escrituras muito profundo. E esse homem, a Bíblia diz que ele foi ter com Jesus à noite. Por que à noite? Porque ele não queria ser identificado pelos seus amigos e pelos religiosos que estavam no contexto religioso que ele vivia. Então ele vai à noite ter com Jesus, para não se manifestar, para não se expor. Mas ele já tinha observado Jesus, e esse homem, juntamente com outro homem chamado José de Arimateia, eram 2 discípulos de Jesus, que Jesus tratava com eles em oculto. Jesus estava discipulando os 2 em oculto, justamente por causa do sistema religioso da época. Não era possível que eles se expôssem. Mas esse homem já tinha observado algumas coisas em Jesus, e ele percebeu que Jesus não era um simples carpinteiro, e nem tampouco um simples pescador que estava apenas no contexto ali dos pescadores, alguém que apenas tinha vindo da Galileia. Ele percebeu que o que Jesus fazia, as atitudes de Jesus e algum dos feitos de Jesus, só poderia Jesus ser alguém especial, e só poderia Jesus ser o Filho de Deus mesmo. Então, e ser mestre, né? E esse homem era mestre. Então, irmãos, por que eu estou falando lá do fim, do começo? Porque quando o homem pecou, que ele violou o preceito que Deus havia estabelecido lá no Éden, esse homem morreu. Ele morreu de 3 formas. Ele morreu espiritualmente, morreu fisicamente e contraiu também uma morte que é chamada morte eterna, que é a separação eterna entre o homem e Deus. Essa morte eterna, ela só acontece quando o homem morre fisicamente, sem ter Jesus. A pessoa que morre fisicamente, morreu, sem conhecer Jesus, sem estar inserido no corpo de Jesus, que é a igreja. Porque não há como estar com Jesus se não estiver na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é essas paredes aqui. A igreja somos nós, mas é preciso estar inserido no corpo, na koinonia, comunhão da igreja, né? E essa igreja só pode ser reconhecida como igreja quando ela tiver oficiais que executam as suas ordenanças. Então aí é o corpo de Cristo, a cabeça dessa igreja é o próprio Jesus. Agora, então, se uma pessoa precisa nascer de novo, é porque ele morreu lá atrás, e não há possibilidade dele novamente ter vida espiritual se ele não nascer de novo. Agora, como pode alguém nascer de novo? Como é que é possível? Vamos ver um texto que está em Gênesis 2, versículo 7, para a gente entender quem é o homem. Para entender quem é o homem. Antigamente, irmãos, um tempo, uns anos atrás, quando uma pessoa passava de frente a uma igreja, de carro, ou de moto, ou até com chapéu na cabeça, independente se fosse uma igreja católica ou uma igreja evangélica, essas pessoas tiravam o chapéu, baixavam o volume, né? Pisavam com cuidado no acelerador do carro, da moto, para os irmãos verem como que está a situação do ser humano. Decadência, nós estamos indo para o fim mesmo, né?
perdeu-se as referências, o respeito, o temor, perdeu-se tudo, né? Então observe que a Bíblia diz em Gênesis 2:7: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse aqui, irmãos, dentro da antropologia bíblica, está as três partes do homem. As três partes. O homem é composto de espírito, alma e corpo, nessa ordem. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, 5:23, ele dá esse conceito. Aqui, formou o Senhor Deus o homem do pó, corpo. O homem veio do pó, corpo do homem, pó da terra. Soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, espírito. E o homem tornou-se alma vivente, alma. Está aí as três partes do ser humano no momento em que Deus cria o homem. E quando se quiser colocar agora 1 Tessalonicenses 5:23, para ver a ordem que é isso. Porque aqui, lá em Gênesis não está em ordem, né? Está aparecendo o corpo primeiro. Agora aqui, o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo. Observe que tem, depois da vírgula, sempre tem um E. Esse E está separando que são partes distintas do homem. Tem que ter um E, plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ficou bem claro que nós somos um ser tripartido, o ser humano: espírito, alma e corpo, três partes. Ou então tricômono, tricotomia fala, porque tem uma linha teológica que explica que o homem é duas partes só, dicotomia, e outras dizem holismo. O holismo diz que o homem é um ser único, né? um ser um todo. Espírito, alma e corpo são aspectos de um ser único no ser humano. Mas isso não se coaduna com a Escritura, não resiste ao crivo da Bíblia. A Bíblia mostra que nós somos três partes, assim como Deus também é três. E vocês já perceberam que dentro da escritura bíblica, Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. O homem é espírito e alma e corpo. O tabernáculo tinha o Santíssimo, o Santo e o Átrio. Isso não é coincidência. Isso está interligado na Bíblia. Agora, voltando ao texto lá, se nós já entendemos que o homem é um ser de três partes, por que nós precisamos entender o novo nascimento? Né? Porque, como eu já ensinei para os irmãos aqui, existem dois mundos. Dois mundos. A Bíblia diz em Hebreus que pela fé nós entendemos que os mundos, pelo poder da palavra, foram criados: mundo físico, mundo espiritual. Ok? Então por isso que o homem, ele precisa nascer de novo. Porque quando o homem perdeu a condição de interagir com Deus, quando o homem peca, ele perde o contato com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus habitava no homem antes da queda. Quando Deus soprou na narina de Adão, que nós lemos em Gênesis 2:7, naquele momento, ao vir o Espírito de vida, o Espírito de Deus também, ele vai entrar no Espírito do homem. Isso aqui é sério, irmãos. O Espírito de Deus entra no Espírito do homem. É como se fosse uma fusão. E o homem recebe a natureza divina e a natureza humana. Quando o homem cai, ele perde essa conexão com Deus. O Espírito de Deus se retira do homem. E o homem passa então a ter agora só a natureza humana, porque ele perdeu o contato espiritual. Para isso era necessário que o homem fosse restabelecido. O homem precisava nascer de novo. Mas para que o homem nascesse de novo, precisava de um inocente, um justo morrer, para que através do sangue do justo, o homem pudesse ganhar o direito do novo nascimento. Isso aconteceu com a vinda de Jesus. Jesus morre, derrama o seu sangue, nós somos redimidos, né? Nossos pecados, eles são perdoados através do sangue de Jesus. A redenção acontece, o resgate da nossa alma,
E aí o homem passa a ter o direito de nascer de novo. Mas como? Voltamos para o texto de João capítulo 3 para nós entender. Que eu vou mostrar o que é nascimento, novo nascimento, e o que não é novo nascimento. Os irmãos pensarem, quando um homem nasce de novo, uma pessoa nasce de novo, ele nasce de novo nas 3 partes, no espírito, alma e corpo? O que vocês acham? Sim ou não? Muito bem, então nós vamos ver isso daí. Quantas partes o homem tem? Espírito, alma e corpo. Ao nascer de novo, ele nasce de novo nas 3 partes? Vamos ver o texto de João capítulo 3. Quando Jesus fala para Nicodemos, aqui tem 2 versículos que são chave. O versículo 3, Jesus respondeu para ele e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Primeiro ponto, uma pessoa, irmão, só pode nascer de novo, ou melhor, só pode ver o reino de Deus, se ele nascer de novo. É por isso que tem milhares e milhares de pessoas que estão frequentando igrejas que não viram o reino de Deus ainda. Ver o reino de Deus, porque não nasceram de novo. Não conseguiram nascer de novo. Se não nascer de novo, ele não vê o reino. Ele vem na igreja, ele frequenta a igreja, ele canta, ele toca instrumento, ele pode ler a Bíblia, ele pode pagar dízimo, mas ele não conseguiu ver o reino de Deus, porque não houve o novo nascimento dele. Não é só frequentar a igreja, não é só vir aqui na igreja, precisa entender esse assunto aqui, e se alguém por acaso percebeu não nasci de novo, tem que começar a buscar para nascer. Você sabia que quem nasceu de novo não peca? Você não sabia disso não, né? Quem nasceu de novo não peca. Quem é pecador aqui? Levanta a mão. Vocês são pecadores ainda? Então vocês nasceram de novo. Quem nasce de novo está sujeito a pecar, mas não é mais pecador. Se vocês estão levantando a mão dizendo que são pecadores, vocês não nasceram de novo ainda. Precisa nascer. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Mais um versículo chave no capítulo 3. Quando Jesus fala isso para Nicodemos, que era mestre, ele leva um choque. E ele vai dizer assim: como pode, Senhor, alguém nascer de novo? Há possibilidade de alguém voltar lá no ventre da mãe e ele voltar a nascer já sendo grande? Ele não estava entendendo que Jesus não estava falando de nascimento biológico do corpo. Ele pensou, e olha que Jesus estava explicando para ele de coisas terrenas, hein? Jesus chamou o novo nascimento, Danilo, de coisas terrenas. Falou: se eu começar a explicar coisas espirituais do céu, você não vai entender mesmo, porque coisas terrenas você já não está entendendo. Você é mestre em Israel, você devia estar entendendo. Agora, observe, olha o versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, olha aqui, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus já vai ampliar o assunto. Jesus vai dar uma luz maior para ele. Nascer da água, que a Bíblia está falando aqui, significa lavagem pela palavra. É quando nós começamos a estudar e a conhecer a palavra de Deus, e essa palavra, como água, que ela simboliza, a água simboliza a palavra, ela começa a nos lavar completamente dos pecados que nós cometemos. Nós somos lavados. E aí vai acontecer uma transformação, que eu vou explicar depois na nossa mente, chamada metanoia, que é a transformação da alma, e aí a gente começa a ser limpo dos pecados. Agora, vamos focar na questão do Espírito. Aquele que não nascer da água, lavagem pela palavra, e do Espírito, está com letra maiúscula na Bíblia de vocês aí? Espírito, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, irmãos, tem que ver o reino. Depois, para entrar no reino, aí tem que nascer do Espírito. Nascer de novo, nascer do Espírito.
Aí ele vai falar o seguinte: o vento sopra, no versículo 8, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra, você já viu o vento? Hã? Mas você sabe que ele existe? Como? Sentindo. É possível sentir quem nasceu do Espírito. Quem já nasceu do Espírito, as pessoas vão ter percepção que ele já nasceu de novo do Espírito. Ok? Porque não dá para ver esse novo nascimento. É no Espírito. Nós temos as três partes e a Bíblia chama de homem interior, espírito e alma. Você sabia que o nosso homem interior é igualzinho esse aqui de fora? Igualzinho. O nosso espírito é igualzinho esse aspecto aqui, ó. Nós não podemos ver porque ele está aqui dentro. É o homem interior que a Bíblia fala. Mas ele é igualzinho, mesma aparência. Mesma aparência. Agora, como entender isso? Não dá para ver esse novo nascimento, vai dar para sentir. Por acaso no teu coração você sente que você já nasceu de novo no Espírito? Você sente isso? Ou tem alguma coisa aí no teu coração ainda que dá um parecer assim, ainda não? E quando você conversa com alguém, você sabe se ele nasceu de novo ou não? Ou o cidadão está pregando lá na internet, né? Igual eu vi um ontem lá. Aí você tá ouvindo ele. Nossa, ontem eu estava vendo lá sua mensagem. Que bênção, homem de Deus, maravilha, não sei o quê. Você conhece, irmãos? Se é homem de Deus ou não? Se ele nasceu de novo ou não? Observe aqui comigo. Você acha que Deus é Espírito ou não? Deus é Espírito. É por isso que nós temos que nascer de novo, porque nesse corpo aqui, nós não temos capacidade de ter comunicação com Deus, porque nós somos, isso aqui é matéria. Matéria. Deus não é matéria, Deus é Espírito. Então é por isso que nós precisamos nascer de novo, conexão espiritual. A única forma de eu ter contato com Deus é através do meu Espírito, porque esse corpo aqui não. Vamos ler um texto bem conhecido, João 4, 24. Difícil esse assunto, né? Parece que é tão simples, né, irmão, quando a gente lê aí. Antropologia bíblica, né? João 4, 24, olha o que a Bíblia vai dizer a respeito de Deus. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está escrito aí? Então, Deus, segundo a Bíblia, é Espírito. Como eu posso ter contato com Deus se eu sou matéria? Só através do novo nascimento, através do Espírito. Agora, só para a gente relembrar, irmãos, aqui, vamos ver uma coisa muito interessante. Deus é Espírito, e os anjos, o que vocês acham que eles são? Espírito também. O anjo, ele tem a mesma natureza de Deus. Ele é Espírito. Vamos ler Hebreus 1,14. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Para os irmãos entenderem como que o anjo ele difere de Deus. O anjo ele não morre, né? Mas ele não é um ser eterno, ou melhor, ele não tem os atributos de Deus, mas ele tem a mesma natureza. Olha o que a Bíblia está dizendo, ó. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Está falando de quem esse texto? Dos anjos. Você lê o contexto aí de Hebreus 1, você vai perceber que ele está falando dos anjos. Está perguntando ali, ó, não são todos eles espíritos? Então os anjos são espíritos, ministradores. Você já viu um anjo? Porque ele é espírito. Às vezes ele pode se manifestar,
mas ele é um espírito. Agora, se ele é um espírito e Deus é espírito, quer dizer que o anjo é igual a Deus? E qual a diferença de Deus com o anjo? Não só os atributos, porque o anjo ele não é onisciente, Deus é. O anjo não é onipresente, Deus é. O anjo não é onipotente, Deus é. Agora tem um detalhe: o anjo, escreve isso aí para você não esquecer, é um espírito. O anjo é um espírito que tem um corpo espiritual e tem uma alma. O anjo é um espírito que tem um corpo e tem uma alma, ok? Deus é um espírito que tem 3 almas. O anjo é um espírito que tem um corpo, que é o corpo espiritual dele. E o anjo também, além de ele ter o corpo, ele tem uma alma. Você nunca vai ver a Bíblia chamando o anjo de alma. O homem sim. Agora o anjo ele tem, além de ele ter o corpo espiritual dele, ele tem uma alma. Deus é um espírito que tem três almas, 3 pessoas, 3 personalidades. Que alma significa pessoa, personalidade. Deus o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, Deus é um espírito com 3 almas. Interessante, né? 3 pessoas. A substância não separa, é o único Deus, mas são 3 almas. Agora o anjo, ele só tem uma alma. Agora, qual a diferença do homem? O anjo é um espírito com um corpo espiritual, mas ele tem um corpo e uma alma. Deus é um espírito com 3 almas. E o ser humano é uma alma que possui um espírito e 2 corpos. Físico e espiritual. Corpo físico, para interagir aqui. Corpo espiritual, para interagir com Deus, o espírito. Pode anotar isso daí. Isso é sério. Quando vocês lêem na Bíblia a palavra alma ou coração, essa palavra é polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? Ela tem vários significados. Depende do contexto que você está lendo. Mas eu vou mostrar para vocês a alma e o coração, como que aparecem em contextos diferentes. Então, quando eu leio, nunca eu posso afirmar coração, eu não posso afirmar que está falando do coração mesmo aqui, que é esse órgão que nós temos que bombeia sangue. Eu tenho que ver o contexto. Agora, irmãos, como entender mesmo essa questão de nascer de novo? Vamos dar uma olhada em Ezequiel capítulo 18. Isso aqui para entender mesmo vai ter que recapitular várias terças-feiras. Ezequiel 18, a partir do versículo 1. Então é bom lembrar que o anjo tem a mesma natureza de Deus, só que ele difere de Deus, né? Porque Deus tem 3 almas. O anjo tem uma alma só. E o anjo não tem os atributos que Deus tem. De novo veio a minha palavra do Senhor dizendo: ajuda ela aí, Lisa. Isso é normal, depois daqui uns tempos vocês vão estar bem, já manuseando bem já. Vê a minha palavra do Senhor dizendo: que quereis vos dizer, citando na terra de Israel este provérbio? Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, não vos permite mais usar deste provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho. É minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Está falando de pessoas aí. Personalidade. Então o homem na Bíblia é chamado de alma. Nesse contexto, alma. Anjos são chamados de espíritos. E Deus também é espírito.
Agora, irmãos, o que é mesmo o novo nascimento? Agora vamos caminhar aqui mais um pouco nesse sentido para vocês entenderem. Visto que nós já ensinamos aí essas questões, né? Quem é Deus, quem são os anjos, quem é o ser humano, o homem. O que é nascer de novo? Em síntese, nascer de novo é quando alguém recebe o Espírito de Deus dentro do Espírito dele. Porque eu já ouvi inúmeras e inúmeras vezes vocês também, alguém dizendo assim: o corpo do ser humano é o templo do Espírito Santo. Sim ou não? Está escrito na Bíblia isso? Está, irmão Antônio? Hã? Está ou não? Está escrito. Só que quando Deus habita no homem, Ele não habita só no corpo do homem, Ele habita em todo o ser do homem, ok? Todo o ser de uma pessoa, quando Deus habita, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus falou isso através do quê? Do seu Espírito, em nós. Ele habita em nós, conosco e sobre nós. Eu vou falar só em nós. Então, quando alguém nasceu de novo, ele não está nascendo no corpo e na alma. Por isso que eu perguntei para vocês aqui: quem nasce de novo no Espírito, novo nascimento, envolve o corpo e a alma? Alguém respondeu que sim, mas na verdade envolve só o Espírito, o novo nascimento. Eu vou explicar o que acontece com a alma e com o corpo. Vamos dar uma olhada no texto que está em 1 Coríntios 6,17. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. É quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos um só com o Senhor, o Espírito. Nós recebemos o Espírito de Deus dentro do nosso Espírito. Isso daí é novo nascimento. Agora, o que acontece com a alma, então, com o corpo? Qual é o processo de redenção da alma e do corpo? Vamos ver primeiro da alma, Romanos 12, versículo 1 e 2. Vocês continuam afirmando que quem nasceu do Espírito peca? Não, sujeito. Vamos ver, Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção nessa palavra aqui, mente. O que significa a palavra mente? Nesse contexto, alma. Você sabia que a alma também é tripartida? 3 partes? Sabia, Luiz? A alma tem 3 partes, 3 faculdades: mente, intelecto, né? Vontade, volição, e tem as emoções. 3 partes da alma. Então, olha o que acontece com a alma. A alma não nasce de novo, ela é transformada. A alma é transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Outra tradução fala do vosso entendimento. Então, está aqui, ó, 3 partes, 3 faculdades, né? Que é volição, vontade. Toda a nossa vontade vem do quê? Da alma. Tudo aquilo que nós temos desejo, vontade, vem do nosso sentimento, da alma. Intelecto,
né? Aqui no caso mente, a Bíblia vai falar mente aí. E também tem a questão que eu falei da 3 faculdades, né? Volição, intelecto, qual foi a outra? Emoções, sentimentos. Então a alma, ela também é 3 partes. O que é importante vocês anotar aí, que depois eu vou explicar com maior detalhe, né? Eu até coloquei aqui, ó, intelecto, né? Sentimento, volição, que é a vontade. Tem uma palavra polissêmica também. Agora, o que acontece com o corpo? Nós já entendemos que o espírito, ele nasce de novo. A alma é transformada. E o corpo? Acontece o que com ele? Hã? Não. Vai ser transformado, mas o principal dele é a ressurreição. No momento em que o corpo for ressuscitado, por ocasião da volta de Jesus, é a redenção do corpo. E é o último, viu? O último é o corpo. Primeiro o espírito, novo nascimento. Depois a alma é transformada. Nós renovamos o nosso entendimento. Aquilo que nós fazemos lá fora do mundo, aquela forma do mundo, ela passa. Nós temos um novo entendimento agora. Nós sabemos que aquilo lá agora não serve mais para nós. Aquilo lá é letal para nós. É um novo entendimento. Não queremos mais tomar forma do mundo. E por último, a ressurreição. A redenção do corpo é o último. Vamos ver Romanos 8, 22, acho que é 22 ou 23. É o próximo, 23. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo, ressurreição. Então presta atenção, o Espírito nasce de novo, a alma é transformada e o corpo é ressuscitado. Esse é o processo da tricotomia do ser humano. Ok? Mas irmãos, vamos observar algumas questões aqui agora da pessoa que ela nasceu de novo. Se verdadeiramente essa pessoa, ela peca. Vamos ler o texto que eu preciso dar uma explicação, em Zacarias 12, versículo 1. Só para a gente entender bem isso daqui. Zacarias 12, 1. Os irmãos, se estiverem entendendo bem aí na internet, vai dando um joinha aí, coraçãozinho, vai compartilhando, para expandir esse vídeo aí. Glória a Deus. Pode discordar também, se tiver alguém aí assistindo e quiser discordar, né? Pode discordar também. Nós respeitamos, né, a opinião contrária. Glória a Deus. A palavra do Senhor acerca de Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, que lançou os alicerces da terra, e que formou o espírito do homem dentro de quem? Dentro de Deus. Primeiro, o espírito do homem formado dentro de Deus. Quando ele sopra na narina do homem, aí aquele espírito que estava dentro de Deus vai para dentro do homem. É isso que o homem perdeu lá no Éden. Agora, quando o homem restaura-se com Deus através de Jesus, novamente o Espírito de Deus vem dentro do Espírito do homem novamente. Esse é o novo nascimento. Agora, vamos ver se quem nasceu de novo peca. Está sujeito a pecar, né? É porque existem 3 tipos de pecado, que eu nunca falei aqui. Nós podemos pecar no corpo, na alma e no espírito. Quem nasceu de novo não peca no espírito. Porque todo pecado que nós fazemos é através do corpo. Sim ou não? Alguém rouba através do quê? Do espírito?
Mas o que deu vontade nele de pecar? A alma. O que deu vontade nele de matar o outro? A alma. Isso que nós vamos ver a semana que vem. O que deu vontade nele de mentir? A alma. Mas ele vai mentir com seus lábios. É o corpo. Só que depois a consequência vai vir sobre a alma. Agora, quem nasceu novo nascimento, não peca mais em espírito. Por exemplo, um tipo de pecado do espírito: idolatria, adorar outro tipo de Deus que não seja Deus, é o espírito. Apostasia, se afastar da fé. Vamos ver alguns textos aqui agora. Primeira carta do apóstolo João, agora lá, já no final da Bíblia, capítulo 3. Primeira João, capítulo 3. Quero ler alguns textos aqui com vocês. Vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fosse chamado Filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Lembra do texto que nós lemos lá? Que todo aquele que é nascido de Deus é como o vento assopra onde quer, né? Não pode ser visto. Versículo 2: Amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, falando de Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Qualquer que nele tenha esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que comete nele, qualquer que permanece nele, não... A tradução, tem uma tradução que fala não vive pecando, mas a tradução mesmo, original, é não peca, ok? Tem algumas bíblias aí que você pode ler que está não peca. Não o viu. Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desviar as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus, não, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Perceberam? Vamos ler ainda 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O Satanás não tem acesso na vida de uma pessoa que é nascida de novo. Então, quem é nascido de Deus não peca em espírito. O espírito dele vive constantemente em comunhão com Deus, porque Deus, o Espírito de Deus está dentro do espírito dele. Não há possibilidade nenhuma dessa pessoa viver pecando em espírito, porque o Espírito de Deus está dentro dele, habitando no todo o ser dele, mas era como se fosse uma fusão, o Espírito de Deus e o nosso Espírito. Vamos ler um outro texto para vocês entenderem melhor isso.
João capítulo 14. Evangelho. Estou indo para o fim já, viu? Semana que vem a gente vai pegar mais detalhado isso. João 14. Vamos dar uma olhada no versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não pode conhecer, só aquele que nasceu de novo pode receber o Espírito de Deus. Agora, irmãos, quem nasceu realmente de novo, a partir da semana que vem nós vamos ver algumas coisas, características de quem nasceu de novo, de uma pessoa que realmente recebeu um novo nascimento. Isso porque Jesus chamou todo esse processo de coisas terrestres. Agora vocês imaginam, quando ele começar a falar das coisas celestiais, ele falou para Nicodemo, estou falando de coisas terrestres. Você não está entendendo. Imagina as coisas celestiais. Vamos dar uma olhada em mais um texto. João capítulo 3, versículo 6. Evangelho, né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso aqui fala do quem tem um novo nascimento, ele anda dirigido pelo Espírito Santo. Ele anda sempre com a orientação do Espírito Santo. Qualquer tipo de decisão, qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de comportamento, é o Espírito que sempre vai prevalecer, porque ele é nascido do Espírito. O Espírito de Deus está no Espírito dele. Ele se comunica com o Espírito de Deus. Quer ver um outro texto interessante? João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele, perceberam? Faremos nele morada. Jesus está falando no plural, está falando ele e o Pai. Mas como que ele e o Pai pode habitar em nós? Através do Espírito de Deus. Lembrando que Deus é um Espírito com 3 almas, né? 3 pessoas. Então olha esses textos, irmão. Mais um texto, Romanos 8,16, para a gente terminar por hoje. Como que nós podemos saber que somos filhos de Deus, irmãos? Romanos 8,16. Se você perguntar aí fora, para qualquer pessoa, se ele é filho de Deus, o que ele vai falar? Que é. Mas ele tem certeza que ele é? E como nós sabemos que somos? O Espírito mesmo, Espírito com letra maiúscula, testifica com o nosso que somos filhos de Deus. Observe que sempre que Deus fala conosco, através do nosso Espírito, a nossa comunicação com Ele é pelo Espírito. É por isso que quando nós estamos orando em línguas estranhas, que é o batismo do Espírito Santo, é uma oração melhor do que a oração quando eu estou aqui falando de mim mesmo, na minha boca aqui, né? Na minha língua.
Quando eu oro em línguas estranhas, que é o batismo do Espírito Santo, o que acontece é que eu oro melhor. A minha comunicação com Deus é melhor. Vamos ler um texto aqui. 1 Coríntios 14. Agora, não adianta também só ficar falando em língua, e aqui ó, a cabeça não sabe o que está falando. Sem ser racional, né? 1 Coríntios 14. Versículo 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Agora, mais à frente aí tem um versículo que diz assim: orarei com o espírito, mas orarei com entendimento. Olha o versículo 4. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, né? Tem um texto aí mais à frente, 15, né? Que farei, pois? Vou ler o 14 também. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem, quer dizer, a minha alma não está entendendo nada. Agora, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas cantarei com o entendimento. Paulo está ensinando o seguinte: quando eu estou orando, é muito bom eu falar em línguas, falar com Deus, e eu estou orando bem. Mas quando eu estou orando aqui, coletivo, eu preciso orar com entendimento. É como se uma pessoa também vier cantar aqui, né? Se eu estiver cantando cantos espirituais, ele, Deus, ele está cantando bem, orando bem. Mas quando ele está na igreja, ele começa a cantar tudo em cânticos espirituais, em línguas estranhas, o que acontece é que vai ficar infrutífero, porque ele está edificando só ele. Que é exatamente o que eu já falei para os irmãos, que eu conheço uma irmã, mora na cidade de Passos, que ela canta maravilhosamente bem. Ela canta igual a Shirley Carvalhais. Só que ela começa a cantar, já começa a cantar em línguas, o culto todo. Então quer dizer, quem ela está edificando? Só ela. Ok? Então são coisas que a gente precisa entender. Eu acredito que já deu para os irmãos entender um pouquinho sobre o novo nascimento. E eu expliquei bem detalhadamente. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos continuar, né? Vamos orar? Agradecer ao Senhor por essa noite.